Olá, tudo bem? Ora ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos de célula, nossos pequenos grupos, graças a Deus. Nós estamos dando uma olhadinha no Salmo 23. Nós já fomos ministrados no comecinho dele, quando vimos que nós temos um pastor tão maravilhoso que cuida de nós, que nos protege, que não deixa nada faltar. Ele nos leva a descansar nele, a ter ele como o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o Salmo 23, ele continua falando do que esse pastor maravilhoso, nosso querido e amado Senhor, faz conosco, o que ele tem reservado para nós. O Salmo 23 é um salmo que traz muita paz ao nosso coração. É um salmo de esperança, é um salmo onde podemos conhecer toda a bondade, poder conhecer a graça, o cuidado, o refúgio que o Senhor tem para nós. Davi, ele experimentou isso na vida dele, por isso ele pôde compor esse salmo tão lindo. Porque aqui, na verdade, ele traduziu em palavras e talvez até numa música o que ele mesmo vivia com o Senhor, dia a dia, ali no campo, cuidando das ovelhas, diante de perigos, diante de dificuldades, diante também do deslumbre de ver a cada dia o Senhor, o pastor, cuidando, protegendo, livrando e realizando tantas coisas maravilhosas na vida de Davi. E por isso ele pôde compor esse salmo tão maravilhoso e que nós estamos sendo ministrados hoje por esse salmo. Nós vamos ver aqui no verso 2, metadinha do verso 2 até o final. Nós vimos o começo do verso 2 semana passada. E agora nós vamos ver o texto que fala: guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. É bem interessante quando a gente olha para o Salmo 23, porque Davi, ele está falando sobre a realidade de pastor de ovelhas, né? Algo que era o trabalho dele, algo que ele fazia todos os dias e que ele estava muito acostumado a fazer, ele sabia muito bem como cuidar daquelas ovelhas, e ele então faz um paralelo entre o que ele, como pastor daqueles animaizinhos, fazia. Ele faz um paralelo de nosso Deus, de Deus como nosso pastor, faz conosco, como se fôssemos suas ovelhas, né? Como se ele tivesse ali nos pastoreando no campo, como Davi pastoreava as ovelhas dele. E aí então a gente, para entender um pouco, né, o que estava ali na cabeça de Davi quando ele estava compondo, é interessante a gente dar uma olhada como uma ovelha se comporta, né? E uma das coisas que a gente sabe que uma ovelha tem como característica, a ovelha é um animalzinho bem arisco, é um animalzinho que tem bastante medo de muitas coisas. É um animal muito dócil, na maioria das vezes, mas ele tem muito medo. E uma das coisas que causa medo na ovelha é fortes correntezas, uma água turbulenta, uma água agitada. A ovelha, ela tem medo, né? E quando ela vê ali um local onde ela está sendo levada para beber água, mas a água está agitada, ela não chega perto, ela tem medo. E instintivamente ela tem medo, e dá para entender por quê. Ela tem uma capa muito pesada de lã. E se de repente ela cai na água, com certeza a lã absorveria a água, né? E arrastaria a ovelha para o fundo. Então, na verdade, a ovelha, ela tem uma noção de que ela precisa ter medo mesmo de uma água agitada, porque isso pode causar a sua própria morte. Então, a ovelha, ela chega para beber água somente quando ela encontra um local onde as águas estão tranquilas, onde ela chega no riachozinho ou no rio e as águas estão tranquilas. Então, ela bebe ali a água, mata a sua sede
com tranquilidade, com segurança, porque ela sabe que ali não tem nada que possa ameaçar a vida dela, a segurança dela. E é interessante porque um pastor de ovelhas, ele não zomba dos medos e dos temores da ovelha. E nem tenta forçar aquela ovelha a fazer o que ela não pode. Ele não pensa assim, não, ela precisa tomar água, ela está com sede, então ela vai tomar água aqui. Mesmo que ela esteja com medo, mesmo que provavelmente ela tenha muita dificuldade. Não, o pastor, ele não força a ovelha a fazer isso. Pelo contrário, ele procura, né? Ele procura um lugar onde tenham águas tranquilas, para que a ovelha possa saciar a sua sede. E se de repente ali ele tem dificuldade de encontrar um lugar tranquilo, o que o pastor faz? Ele pega várias pedras, ele coloca no riacho para fazer um tipo de represa, represar a água para que, a partir daquele monte de pedras ali, a água esteja mais calma, mais tranquila, e até um cordeirinho, né, pode chegar ali e tomar água tranquilamente. E quando a gente vê, né, uma petição como essa do Salmo 23, me guia a águas tranquilas, ele me guia a águas tranquilas. Nós podemos entender que aqui o salmista, aqui Davi, está fazendo uma petição, e mais do que uma petição. Aqui Davi está afirmando algo muito maravilhoso, que o Senhor, ele nos leva a águas tranquilas. Ele faz como esse pastor. Ele Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece o sentimento do nosso coração. Deus, ele não condena a nossa fraqueza. Ele nunca vai exigir de nós algo que ele sabe que nós não conseguimos realizar, ou não podemos, ou está além das nossas forças. Deus, ele, na verdade, supre as nossas necessidades. Aquilo que nós não conseguimos fazer, ele realiza por nós. Ele nos dá a condição necessária para realizar, mesmo além das nossas forças. Por quê? Porque é ele que nos faz realizar algo, é ele que nos sustenta, é a força dele, não a nossa, né? O poder dele, diz a palavra de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele entende a nossa fraqueza, ele entende a nossa limitação. E ele, então, proporciona a nós vivermos aquilo que nós não conseguimos viver, porque ele nos leva a viver isso. Não somos nós, não é a nossa força, porque ele sabe que somos fracos, ele sabe que somos limitados. Ele sabe que aquilo que nós não conseguimos realizar, e ele então proporciona, né, realiza a nosso favor, prepara o cenário, prepara o ambiente para que a gente consiga, como o pastor faz com a ovelha. Nós não conseguimos algo, está além das nossas forças e da nossa limitação. E o que o Senhor faz, então? Ele prepara para que nós possamos viver aquilo. Se necessário for, ele muda o cenário, como aquele pastor que coloca as pedras para parar a água. É isso que o Senhor faz conosco. Ele prepara a nossa vida, o cenário, as situações. Se preciso for, ele represa ali a situação que está vindo contra nós, ele para, ele muda, ele age, porque ele sabe o quanto nós somos dependentes e o quanto nós necessitamos dele, como nosso pastor, para cuidar de nós, para suprir aquilo que é a nossa necessidade. Ele é o nosso pastor e ele faz com que nós encontremos águas tranquilas. É isso que o Senhor faz. É isso que ele deseja fazer na nossa vida. O Senhor, ele prepara tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Tem um texto muito lindo na Bíblia, que está lá, se você quiser dar uma lida depois, está em Salmo
Só que é o Salmo 121, versos 3 e 4. Olha que coisa linda que está escrito ali. Ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aqui, esse salmo, ele traz uma segurança tão grande para nós, de que ele não vai deixar que os nossos pés vacilem, ele vai nos sustentar. Ele vai trabalhar as situações a nosso favor. Ele vai fazer com que as águas turbulentas se tornem em águas tranquilas. Ele vai nos sustentar, é isso que esse salmo está dizendo. E o salmo continua dizendo, ele não dorme. Aquele que guarda a nossa vida, ele não vai ser pego desprevenido, não, porque ele não dorme, ele está a todo instante cuidando de nós, olhando por nós, agindo a nosso favor. Não dormitará aquele que te guarda, não dormita nem dorme o guarda de Israel, aquele que está cuidando de nós. Então nós podemos ter essa certeza e podemos então pedir com fé, Senhor, nos leva, me leva para junto das águas tranquilas, me leva para águas de descanso, me leva para esse lugar que o Senhor tem preparado para que eu desfrute, para que eu sacie as minhas necessidades. Me leva, Senhor. Esse é uma oração que o Salmo 23 nos ensina a fazer. É uma oração que nós podemos fazer. E cada vez que nós fazemos isso, isso vai fazendo com que nós nos entreguemos a nossa alma, os nossos sentimentos, entreguemos os nossos temores nas mãos dele, entreguemos as nossas desconfianças nas mãos dele. E aí então vamos adquirindo segurança, mais fé, mais certeza de que ele cuida de nós, de que ele trabalha a nosso favor, de que ele tem águas tranquilas para cada um de nós. Que essa seja a nossa oração nessa semana, que esse salmo ministre o nosso coração. Talvez muitos de nós esteja passando por um momento de preocupação, de medo, de temor, de insegurança. Então, eu creio que esse salmo pode ser uma bela oração, uma oração muito propícia nesse tempo, de receber esta verdade no nosso coração. Não precisa ter medo, não precisa ter temor, não precisa se sentir inseguro, porque nós temos um pastor, nós temos um Senhor que cuida de nós, que não dorme, que não vacila, mas que está sempre atento a nos sustentar, a nos deixar em pé, a prover cada necessidade, porque Ele nos conhece, porque Ele nos ama e Ele tem, com certeza, águas tranquilas para nos levar, para preparar para cada um de nós. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração nesse dia. Vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Uma palavra que nos conforta, uma palavra que nos orienta, uma palavra que nos dirige, meu Deus, uma palavra que ministra tão profundamente o nosso coração. Muito obrigada por esse salmo que Davi escreveu, Senhor, que hoje está ministrando o nosso coração. Esta certeza de que o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que trabalha a nosso favor. O Senhor é aquele que muda as circunstâncias, as situações, para que nós sejamos cuidados e abençoados.
Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos. E, Senhor, nós pedimos para que cada um de nós, para que cada um possa viver esta verdade a cada dia, todos os dias da nossa vida. Esse é o desejo e a oração do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, que Deus abençoe poderosamente o restante da sua semana e que, em nome de Jesus, a semana que vem a gente se encontre por aqui. Deus abençoe. Até mais.